Aqui está porque nós tememos a destruição. Primeiro, porque ela nos lembra da morte. Segundo, porque ela nos lembra da negação à funcionalidade. Aquilo que destrói é funcional a nada. Eu queria falar que eu amo a Lu, porque ela falou assim, tomei coragem para falar que as pessoas têm que ganhar afeto. Eu amo. A Tati desse primeiro minuto, mano, a Lu teve que levar 1h30 para falar que as pessoas merecem carinho. Lu, te amo. Discuta esse lugar do que é confortável no privilégio. Normalmente não é confortável, normalmente a gente está cega em relação àquilo que a gente está vivendo às vezes, né? Não sei, assim, tipo, refletindo sobre esse lugar, sabe? E na transformação eu vejo muito, assim, que ela vem por âmbito afetivo. A dor da transformação é afetiva, abrir o olho para aquilo que está dentro, né? O campo de batalha é dentro, para depois tu conseguir conviver com um amigo, para depois tu conseguir ter uma relação desconstruída com um homem, ou com uma mulher, ou qualquer que seja, e viver dentro de uma casa que permita a entrada de vizinhos, que permita a entrada de outras famílias, que isso não cause um distúrbio que vai causar, e daí começa a guerra interna, para depois ter uma tentativa de visão micro política num bairro, num grupo, É assim que eu vejo. Também não sei, viajei, agora eu bebi, criei coragem, boa noite. Quanto menos um saber é monopolizado, tanto menos ele poderá ser empregado para fins de controle. Mano, é sobre esse lance que tu falou de como a máquina ela já meio que engoliu a parada toda, entendeu? Eu tava pensando, eu tô pesquisando agora os campos de concentração que tiveram aqui no interior do Ceará, assim, entendeu? E aí, tipo assim, eu não tinha uma dimensão do quão grave tinha sido essa parada, tá ligado? E aí, tu falou isso, eu lembrei automaticamente desses campos, tá ligado? Porque tinham campos que tinham quase 100 mil pessoas, tá ligado? As pessoas não podiam sair de dentro desses campos e tal. E é uma coisa que rolou, condicionou toda como é que eu posso dizer? A psique coletiva, entendeu? De todos esses grupos, toda essa população, e hoje ninguém manja, tá ligado? Mas, tipo assim, foi deixado nesse processo dos campos vários gatilhos, várias coisas que controlam ainda a população até hoje de alguma forma, entendeu? Gatilhos inconscientes, símbolos, enfim. É bizarro, assim, né? Tipo, tinham vários campos com dezenas de milhares de pessoas e... Tudo existe através da palavra. O sujeito é fundado dependendo das forças estruturais de poder que vão dar conta daquele corpo, né? Ou seja, o nosso corpo ele não existe antes da linguagem, ele é produzido dentro da linguagem, né? A identidade é produzida dentro da linguagem e o nosso corpo acaba assumindo uma resposta, né, estético-política para esse ambiente, né? Que não existe sujeito que não seja numa relação de representação, né? A linguagem realmente se instala no nosso corpo, a linguagem produz um corpo para ser mostrado socialmente. Talvez os nossos corpos sejam a prova do que o Foucault falava de corpos dóceis, né? Corpos que são produzidos justamente para serem comportados dentro de uma sociedade colonial, né? Colunista mais lido da de São Paulo, responsável direto pelo aumento da vendagem de jornal, rapaz da coluna do meio, foi demitido em novembro de 1977, sob o pretexto de contenção de despesas. A demissão, na verdade, era apenas uma etapa da campanha contra o jornalista que ousou transformar em assunto diário de jornal um tema até então considerado tabu, o homossexualismo.
Por conta disso, ele também foi incurso no artigo 17 da Lei de Imprensa, ofender a moral e os bons costumes, e processado, poderá ser condenado a 1 ano de prisão. Que não estamos mais na pós-verdade, estamos na pós-vergonha. E ele exemplifica isso com o Trump, porque não é mais a pós-verdade, não é mentira. É um absurdo. A pessoa não inventou uma mentira, ela inventou um absurdo tão grande que não tem nem como você argumentar com ela. A gente é uma resposta de um corpo biológico ao seu meio, né? Na verdade, se a gente se comunica nesta linguagem, pegando a pergunta do Hegel, é porque essa linguagem foi a única oferecida pra gente, né? E essas respostas foram todas oferecidas de antemão. A decolonização é isso, né? A decivilização, né? Sim, exato, decivilização. É olhar para o bárbaro, né? É olhar para o não civilizado e buscar novas respostas, né? E talvez novas linguagens, novos tipos de relação, né? Porque a gente se constitui como sujeito dentro de um mercado de produções de subjetividade, né? Eu acho que a gente tem que se perguntar o tempo inteiro, e essa é uma possibilidade, finalmente, nos campos científicos, de qual foi o objetivo da tua subjetivação, né? Tá tudo errado aqui, né? Tá tudo errado, beijos. Boa semana. Agora vai. Confusão de áudio. Coitada de quem assistir depois. Essa tava de baixo. O que era pra fazer sem tarefa?